Amém, igreja? Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Amém? Acharam aí? Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém? Podem sentar. Nós, a Igreja do Senhor, estamos numa constante guerra, uma constante luta, mas não contra homens, não contra pessoas. E como aqui, Paulo, nessa carta aos Efésios, e para nós hoje, esclarece, e eu quero que hoje, em nome de Jesus, a gente venha entender e venhamos a tomar posse da palavra rema de Deus, a palavra revelada pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Essa luta, essa guerra, estaremos constantemente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, é uma guerra com poderes limitados. Pastor, poderes limitados? Sim, para nós, igreja, com poderes limitados. Limitado no seguinte, porque Satanás, Lúcifer, ele já tem a sentença declarada pelo próprio Senhor. Por isso, eu quero dizer para vocês, temos que fazer a nossa parte, entender alguns princípios, que hoje, em nome de Jesus, vamos entender, e deixar que aquilo que Deus tem, continue a fazer. Já está determinado pelo Senhor, que Lúcifer e seus anjos caídos, eles já têm a sentença e o tempo determinado. Porém, temos que fazer a nossa parte. Essa guerra, essa luta, eu quero que venhamos a entender. Eu não quero entrar em um estudo específico esta noite, com relação a anjo, mas eu quero só explicar aqui 3 coisas que é importante para entendermos o reino espiritual. Deus, Ele determinou 3 arcanjos. Um chama-se Miguel, e com ele há 1/3 de anjos com ele. E Miguel tem uma função específica, anunciar, trazer aquilo que Deus tem, quando necessário, desta maneira. Tem um segundo arcanjo, chamado Miguel, aquele que é responsável de proteger Israel, hoje, a igreja, o corpo de Cristo. E ele também tem 1/3 dos céus com ele, dos anjos do céu. É ele, por exemplo, que guerreou quando o profeta clamava e falou, olha, eu estive ali guerreando com o príncipe da Pérsia, para poder trazer e vir até aqui. E temos o terceiro que foi criado por Deus também, chamado Lúcifer, a estrela da manhã, a alva, que foi criado pelo Senhor para louvor e adoração no seu trono, com 1/3 dos céus, dos anjos do céu. Esse foi arremessado, porque desejou ser igual a Deus. Vai comigo rapidinho para nós irmos juntando as palavras e tendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Livro de Isaías, comigo, para que possamos ir entendendo aquilo que Deus tem. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações,
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse que desejou o lugar do Senhor, foi lançado, e com ele 1/3 dos anjos do céu. Interessante que na palavra nós vemos no início da criação, a adoração dos anjos no trono do Senhor. E depois nós só vamos ver novamente a adoração dos anjos do Senhor diante do trono de Deus, quando a igreja estiver junto e é arrebatada. Quando a vitória for decretada. Amém, meus irmãos? E é esses com quem nós guerreamos, com quem Paulo fala aqui, e hoje nós vamos entender o que está por trás. Amém, meus irmãos? Cutuque seu irmão, fala assim para ele: o que está por trás. Nós vamos entender a palavra do Senhor. Então, como eu disse, nós estamos numa guerra, numa peleja, estamos aí, mas já temos a sentença de vitória. Porém, nós não podemos negligenciar o inimigo. Não podemos negligenciar seus ardis, as suas manobras. Porque desde que ele foi lançado por terra, Deus instituiu a nós, igreja, a adoração. E é isso que incomoda tanto Lúcifer e seus anjos caídos. E nós precisamos entender o princípio de Deus nas nossas vidas para termos êxito. Os países hoje em dia, manobra de guerra é você investir muito dinheiro para entender o inimigo, para sondar o inimigo, para ter do inimigo nas mãos e saber as suas estratégias. E eu quero dizer para vocês, nós não podemos e nem precisamos nos preocupar com isso. Porque o Senhor já nos dá a vitória e as estratégias se a usarmos de maneira correta. Então existe a guerra espiritual, existe a batalha. E nós precisamos entender os princípios do Senhor e o que está por trás. Porque às vezes nós guerreamos de maneira errada. Às vezes gastamos o nosso tempo, gastamos aquilo que Deus tem para nós, gastamos a bênção e a unção do Senhor de maneira errada. E hoje nós vamos tomar posse dessa palavra. E eu quero, em nome de Jesus, que nós vamos pegar aqui algumas passagens para irmos entendendo e juntos estarmos participando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E entender o princípio do que está por trás. Vai comigo, livro de Atos, rapidinho, eu quero pegar uma passagem com vocês. Livro de Atos, no capítulo 16. Nós precisamos entender esses princípios na nossa vida como igreja. Jesus está voltando, amém, meus irmãos? E Ele quer uma igreja forte, uma igreja estabelecida, uma igreja de adoração. Então nós precisamos entender para que possamos guerrear e vencer. Atos, capítulo 16, vamos pegar aqui a partir do versículo 16. Acompanhem comigo. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém, meus irmãos? Essa passagem eu peguei aqui para nós começarmos a entender o que está por trás, o que existe por trás. Olha que interessante, Paulo ia sempre ao local de oração. Ele estava indo com seus amigos, com a igreja do Senhor, para orar, para estar ali glorificando o nome do Senhor. E essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E nós podemos dizer também espírito de engano, espírito de adivinhação. E ali falava, e não estava dizendo coisas erradas, errôneas.
Presta bem atenção, ele diz assim, ó, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verdade. Pura verdade. Porém, dita e falada da maneira errada, da maneira que não era conveniente e não vinha ser bom para aquele povo, para Paulo. E Paulo foi relevando, até que Deus fez-o entender. Fez entender que aquilo que estava acontecendo, havia ali um espírito imundo, e ele viu o que estava por trás. Fala assim, Paulo viu o que estava por trás. Aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, ela dava lucro para o seu senhor, ela era usada pelo seu senhor, ela era uma escrava em que dava lucro para o seu senhor com adivinhações. E agora Paulo, ele chega, olha que interessante, ele expulsa, ele não fala com a mulher, ele não fala com aquela moça, ele fala com o espírito que estava por trás. E ele diz, sai dela. Ele entendeu, Paulo ali, ele não ficou falando daquela moça, ele não ficou ali falando o nome dela, ele não ficou levando aquela moça para cá e para lá, dizendo, olha, essa moça, o nome dela é esse, é filha não sei de quem, ela está fazendo isso para aquele homem ou para esse homem. Não, ele entendeu que é o que nós precisamos entender, o que está por trás. É por isso que aqui em Efésios, que nós acabamos de ler, a nossa luta não é contra e sim contra principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E nós precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas, pois muitas vezes nós ficamos atacando pessoas, muitas vezes nós vamos atrás de vidas e pessoas, enquanto que o Senhor fala assim, olha, acorda para a vida, você tem poder pelo nome do Senhor Jesus, pois Ele fez por nós o que deveria ser feito, e olha, ataque o lugar certo. É como quando nós fazemos, por exemplo, treinamento de combate a incêndio. E às vezes um incêndio se alastra numa edificação ou em qualquer coisa, por falta não de equipamento, mas por falta de conhecimento. Porque tem ali um incêndio, você precisa primeiro saber a classe A, B, C, aquela coisa toda que ensinam a gente. Aí você precisa entender a questão da combustão, como que funciona. E, por último, quando você vai combater, você tem que pegar o extintor, ou o mangote de incêndio que está ali, e ir aonde? Na parte de cima da chama. Você vai ficar jogando lá em cima? É isso que tem que fazer? De maneira alguma. Você vai estar gastando água, gastando ali o extintor, e não vai apagar o incêndio. Você tem que ir no foco do incêndio. E o Senhor está falando, enquanto a chama arde, enquanto a coisa que aparece, aquela fumaça, aquela chama, aquilo que aparece, e você fica olhando para aquilo, e enquanto que por trás tem o foco que está dominando e que está tentando, e muitas vezes conseguindo destruir. Nós precisamos entender o princípio de Deus. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra homens. Nós precisamos entender, por mais difícil que seja, e por tudo aquilo que Ele pinta e coloca na nossa frente, que a nossa luta é eficiente, e temos poder para isso, pelo sangue do Senhor Jesus, de exterminar a causa. Quer ver que interessante? Livro de Ezequiel, vamos pegar uma outra passagem, que é interessante para a gente ir juntando as peças. Olha só, nós precisamos entender a causa, nós precisamos entender o princípio. Na década de 30, um austríaco tomou conta da Alemanha, chamado Adolf Hitler, e ele levantou uma nação inteira, com o intuito de dominar o mundo. Massacrou milhões de judeus, não só judeus, como outros tipos de povos. Foi ele? Não. O que está por trás? Alguns aqui devem lembrar Idi Amin Dada. Em Uganda, acabou com seus compatriotas,
pelo poder, pela ânsia do poder, não olhou o seu próprio povo. É o Idi Amin Dada? Não, pastor. O que está por trás? Analise agora, aqui próximo de nós, na Venezuela. Muito parecido. A nossa luta não é contra homens, gente. Nós, como igreja, precisamos entender o que está por trás. Livro de Ezequiel, olha que interessante essa palavra. Para entendermos o princípio de Deus nas nossas vidas, capítulo 28. Pega comigo o capítulo 28, vamos ler os primeiros versículos do capítulo 28. Para nós entendermos o princípio de Deus. E não ficarmos dando murros em ponta de faca. Não ficarmos com o extintor em cima da chama, enquanto que o foco está embaixo. Capítulo 28. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Deus levanta o profeta Ezequiel, perdão. Rei que foi Ezequiel. Levanta o profeta Ezequiel e pede para ir atrás de Tiro. Que estava um homem, realmente existiu o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, que tornou-se rei de Tiro, existiu. Era orgulhoso, orgulhoso. Prepotente, prepotente. Foi um homem que atrapalhou o povo de Deus e atacou o povo de Deus naquela época? Sim, foi, atacou. E Deus deu uma sentença para ele. Levantou Ezequiel, falou, Ezequiel, você vai sair agora, filho do homem, profeta, homem de Deus. E falou assim, olha, você vai lá e fala com o rei Tiro. E você dá essa sentença a ele. Eu não vou ler tudo aqui, eu sei que você conhece, você já leu, já estudou. Se não leu, depois aproveita, lê em casa. Até o versículo 10, Deus dá uma sentença ao rei Tiro. Homem, aqui na terra. Ele até o versículo 10, ele vai falando a sentença. E aquilo, para quem conhece história, sabe muito bem daquilo que Deus determinou para aquele homem. A sentença que Deus deu, realmente aconteceu. Porque o nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com todas as suas promessas e palavras ditas. Amém, meus irmãos? Agora olha que interessante. Ele realmente fala contra aquele homem. E isso cabe a nós, porque o nosso Deus, ele é Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. E ele estava assim fazendo justiça ao povo dele, ao povo da aliança, assim como ele faz conosco. E ele disse a Ezequiel, Ezequiel, vai lá e determino, vai lá e fale, porque esse homem será arrancado de onde ele está. Ele acha que está no trono de Deus, ele acha que é Deus. E aqui vem um monte de sentença. E tudo aquilo que Deus determinou contra o rei Tiro, aconteceu. Porém, a hora que chega no versículo 11, nós vemos Deus mudar a visão. Olha só que interessante comigo. Versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro. E diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Amém, meus irmãos? Vou fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Imagina você como o profeta Ezequiel. Aí de repente, ele levanta e fala assim, ó, quero que você vá e fale a um chefe de estado que tem atormentado o meu povo, que tem brincado com o meu povo. Aí você vai. E pode abrir os seus lábios e falar isso e aquilo. E você vai e fala. De repente, a hora que você pensa que acabou a profecia, que acabou tudo, ele dá uma pausa e Deus fala com você o seguinte, agora eu vou mostrar para você o que está atrás do trono de Tiro.
Agora eu vou mostrar para você o que está fazendo com que esse homem venha agir da maneira como está agindo. Agora eu vou mostrar para você que eu sou Jeová Tsiquinu. Eu vou tratar desse homem, mas eu trato, não é você, Ezequiel, e não é a nação de Israel, e não é ninguém senão eu. Agora presta atenção, Ezequiel, porque eu vou te mostrar o que está por trás. E agora ele começa a falar. E aqui ele mostra quem estava por trás do trono de Tiro. Ele mostra quem estava articulando, quem estava mexendo, qual era o poder das trevas que estava atrás. E ele diz ao profeta, acompanhe comigo, novamente. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. A palavra diz claramente que Lúcifer foi criado em perfeição dos anjos e formosura, para que pudesse ministrar louvor e adoração diante do trono de Deus. Agora ele fala para o profeta, faz um lamento pelo rei Tiro, porque o que eu falei vai acontecer. Pode fazer um lamento, mas eu vou dizer quem está por trás. E começa a dizer quem estava por trás. Versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Cobria de toda a pedra preciosa. Sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Eu já fiz um estudo aqui, não quero me deter, depois eu falo a respeito dessas pedras, o que quer dizer a respeito de Satanás, de Lúcifer. Os teus engates e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fosses criado, foram para eles preparados. Tu eras o querubins da guarda ungido. E te estabeleci, estava no monte santo de Deus, e andava entre as pedras afogueadas. Ele andava diante do trono de Deus, ele pisava nas pedras afogueadas, que era aquilo que era para louvor ao Senhor. E ele continua dizendo aqui, versículo 15, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis pus, para que te contemplem. Amém, meus irmãos? Preste atenção. Vocês estão vendo aqui o agir de Deus? Primeiro ele fala diretamente ao rei Tiro. E ele fala e diz claramente, olha profeta, vai lá e fala, eu não estou dizendo que eu vou deixar o que ele fez em branco. Assim como o Senhor fala conosco nessa noite, e o Senhor quer deixar claro com todos nós, fala assim, o meu Deus é justo. Não precisa se preocupar, meu irmão, Ele sabe muito bem. Os homens e aqueles, muitas vezes, que têm sido usados nas mãos do inimigo, Ele sabe muito bem como tratar, como fazer. Não precisa se preocupar com isso. Ele é Jeová Tsiquinu, Ele é a nossa justiça. Agora o que Ele diz para nós como igreja, e foi o que Ele disse para Ezequiel e diz para nós essa noite, preste atenção no que está por trás. Ezequiel, eu já determinei, falei e esclareci quem é o rei Tiro. Agora preste atenção, quem está por trás, qual poder está por trás. Anota aí, Ezequiel. E hoje eu quero falar para você, para todos nós que estamos aqui, meu irmão. Preste atenção, fique atento, porque não é contra homens que nós temos que lutar. E nós temos que ter a direção do Espírito, para entendermos e repreendermos o que está por trás. Ai, mas por que fez isso? Ai, porque falou aquilo? Ai, porque disse A? Porque falou B? O Senhor está falando conosco essa noite, como falou através de Ezequiel, com o rei Tiro. Pode deixar.
que o que tiver que acertar, eu acerto. Nada passará em branco. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas quem vai fazer a justiça, quem vai corrigir, quem vai fazer é o Senhor. Ele simplesmente diz para nós essa noite: eu espero e aguardo de vocês, igreja, assim como ele aguardava na aliança com Israel. Ele diz para nós essa noite: eu aguardo e espero adoração. Eu aguardo e espero que você entenda e repreenda aquilo que vem agindo através desse, daquele ou outro qualquer. Pois o inimigo sempre agirá através de instrumentos humanos ou circunstâncias. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, repete: o inimigo, Lúcifer e seus demônios sempre agirá através de instrumentos humanos e circunstâncias. E a nossa função não é ir atrás do instrumento humano. A nossa função como igreja é entender o que está por trás. É entender que nós podemos sim repreender e declarar: você já foi derrotado. Olhar para aquela situação que, humanamente falando, dá vontade de pegar no pescoço, torcer, bater com o martelo na cabeça e fazer o que humanamente dá vontade de fazer, e você entender e falar assim: não adianta, isso é chama, eu vou no foco. Eu estou olhando o que está atrás. Amém, meus irmãos? Pastor, mas como é que acontece isso? Por que acontece? Por que é dessa maneira? Por que as coisas acontecem assim? Porque o inimigo, Lúcifer, ele não é onipresente. E por mais rápido que ele seja, para tentar acusar aqui e acusar aqui, eu quero dizer o seguinte, repete comigo: o inimigo é acusador. Amém, meus irmãos? Agora fala comigo: o meu Deus é perdoador. Amém? Regra número 1: o inimigo é quem acusa, não é Deus quem acusa. E ele não é onipresente, ele não pode estar aí, e a função dele é dar de dedo e acusar aqueles que estão tentando adorar ao Senhor, acusar disso, acusar daquilo. Então o que ele faz? Ele é esperto, ele é astuto, e ele sabe muito bem disso. Então ele recruta, desculpe, você vai se assustar um pouco, ele recruta crentes, cristãos, para acusar no lugar dele. Porque ele não é onipresente. E por mais rápido que ele seja, e inteligente, e em toda a sua formosura, como o Senhor mesmo falou aqui, e não caiu isso. Ai, pastor, ele não é aquele capetão vermelho, com tridente, pé de não sei do que, de bode, um rabo com uma flecha, isso e aquilo. Irmão, ele se apresenta sempre rico em formosura, bonito. Ele sempre se apresenta dessa maneira. E a função dele é recrutar irmãos contra irmãos, para acusar, para falar. E os irmãos, ao invés de entender o que está por trás, ele fica por trás rindo, dando gargalhada, fala assim: consegui um grande exército. Olha, ele fala, eu aqui friso o meu, tá, gente? Acho que ele fala com aquele 1/3 que ele arrastou junto: olha, nós vamos preocupar com outra coisa. Nós vamos preocupar agora com aqueles que já são nossos, para ainda atormentar mais e para fazer perder mais. Agora esses aqui, deixa que eu recruto aqui, um fica dando de dedo no nariz do outro, um acusando o outro, porque eu sou acusador e eu vou acusar mesmo, e eu vou usar eles para um acusar o outro, e a hora que acusar tudo, vai dar um problema, um caos. Que é o que tem acontecido no meio da igreja. Salmo 100. Para a gente ir pegando a palavra do Senhor e entendendo. Fala assim: a nossa luta não é contra homens
Irmão, por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, eu tenho passado por isso, não é fácil a gente entender que não é contra homens. Apesar de acontecer isso, acontecer aquilo, nós precisamos entender o que está por trás. Agora, se tiver que tratar algum homem, fica tranquilo que ele trata, ele cura, ele faz. Ele é bom, misericordioso, mas ele é justo. Salmo 100. Olha só que interessante. Mas como, pastor? Por que é isso? Por que acontece? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Por que ele consegue fazer com que irmãos contra irmãos comecem a se acusar? Por que consegue isso? Porque, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que nós mesmos, declaramos e fazemos, eu vou pôr aqui uma palavra minha, até procurei hoje à tarde o que eu poderia usar, uma atmosfera. A hora que nós fazemos uma atmosfera que ele pode agir, ele não perde tempo, ele vai entrar e vai agir. Assim como nós, como igreja, corpo, quando nós estamos juntos, nós criamos uma atmosfera para o Espírito de Deus agir. Você crê nisso, meu irmão? Olha aqui Salmo 100. Por isso que eu peguei o Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende de geração a geração. Amém, meus irmãos? Essa é a atmosfera de bênção, é a atmosfera do povo de Deus. Entrai pelas portas para que nós possamos render graças ao Senhor. Aquilo que para ele, que ele foi criado, ele não pode fazer e não vai fazer mais, e a sentença já está determinada. Isso está sobre nós, igreja. E quando nós rendemos graças ao Senhor, louvamos, adoramos, estamos juntos aqui, louvando e adorando, meu irmão, nós criamos uma atmosfera para o Espírito agir. Você crê nisso? Agora, quando não fazemos isso, criamos uma atmosfera para que o inimigo possa agir. Como, pastor? Vou pegar aqui 3 pontos. 3 pontos. E em nome de Jesus nós vamos entender esses princípios e não vamos dar lado para o inimigo, para que ele venha nos usar, para estar acusando, para estar aí sendo instrumento de Satanás, desculpe a palavra. Nós precisamos entender 3 princípios que criam a atmosfera para Lúcifer agir no meio da igreja, no nosso meio. Primeiro deles, vai comigo, Salmo 133. Um pouquinho mais à frente de onde nós estamos. A primeira coisa. Acharam aí? Assim como tem muitas passagens, salmos, palavras do Senhor, promessas de Deus, para que a gente crie um ambiente, uma atmosfera para o Espírito agir, também existe aquilo que, se nós não fizermos, vai criar um ambiente, atmosfera para que Lúcifer possa agir. Salmo 133, conhecido nosso. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Fala assim comigo, união. Palavra-chave. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre as barbas, a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho sobre o monte Hermão, que desce sobre o monte Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. União traz bênção, traz poder de Deus, agir do Senhor, traz unção sobre a igreja. Ah, eu quero unção. Quer unção, meu irmão? É união. Desunião dá lado para o inimigo agir. Eu não gosto desse. Não vou com a cara daquele. Ai, fez isso comigo. Vai cortando os laços de união. Ah, para mim aqui não serve, eu vou para lá. Ah, lá também não serve agora, eu vou para outra. Ai, mas aqui também não está bom, eu vou para o outro. Desunião. Falta de raiz. Falta de estar ali, olha, firme no que Deus tem. Ai, porque piscou para mim não sei que jeito. Ai, porque eu entrei e a Milena não me cumprimentou. É desse jeito, é desunião. A desunião
abre portas para o inimigo agir. Abre portas para ele te usar, me usar e usar qualquer um de nós. Aqui não está bom, eu vou para lá. Lá também não está bom, eu venho para cá. Desunião, desagregação. Um reino dividido não. Palavra de Deus. Desunião, desagregar, desmantelar. E isso tem acontecido de pasada no meio do povo de Deus. Tem acontecido aí de monte. E nós precisamos entender o princípio de Deus. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... porque falaram não sei o quê. Pronto, bastou. Já não quero mais. Porque me corrigiu, não quero mais. Porque fica me cobrando, não quero mais. Porque tem isso, também não quero mais. Desunião, desagregar. Segundo ponto, que dá legalidade para o inimigo agir. Eu quero pegar uma passagem também conhecida nossa. Agora vamos no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16. A desunião. Qualquer motivo é para romper. Qualquer motivo é para virar o rosto. Qualquer motivo é para eu já deixar de lado. O que mantém a união? Aquilo que é a força de atração para que nós venhamos a viver a união, chama-se perdão. Agora a desunião desagrega tudo e dá poder para o diabo te usar, me usar qualquer um de nós. Capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhes: uns dizem ser João Batista, os outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, que dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Gente, poder de Deus. Só pelo Espírito confessamos que Jesus é o Senhor. Só pelo Espírito confessamos que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, que Jesus veio, Messias, Cristo em grego. Em hebraico, Messias, Messiá, é a mesma coisa, o enviado, aquele que veio para pagar o preço em nosso lugar. E Pedro, na ousadia do Espírito, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Agora olha que interessante. Vou ler aqui para versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aqui Jesus, só fazendo uma observação, um parênteses aqui, ele faz aqui um trocadilho. Muito bem, Petros, pedrinha. Sobre esta Petra, fazendo menção a ele. Muito bem, pedrinha. Sobre essa pedra, Jesus falando dele, edificarei a minha igreja. A igreja não é edificada sobre Pedro, meu irmão, porque se fosse edificada sobre Pedro, já tinha ruído há muito tempo. A igreja é edificada sobre a rocha firme, sobre Jesus Cristo. E aqui Jesus já sabia. Muito bem, pedrinha. Olha o trocadilho que ele faz. Muito bem, pedrinha. Já chama Pedro de pedrinha. Continuando. Eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso não é para Pedro, é para a igreja. Amém, meus irmãos? Tire da sua cabeça aquela história de Pedrão com aquele monte de chave desse tamanho na mão. Não, ele está falando o seguinte: olha, muito bem, sobre essa Petra grande, ou essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e a minha igreja terá poder de ligar e desligar. Amém, na bênção, vamos continuando. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem a respeito que ele era o Cristo.
Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer dos muitos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Amém, meus irmãos? Logo depois ele falava, eu sou o Cristo. Muito bem, eu sou o Cristo mesmo, o Messias. E eu vou dizer para vocês, o Messias que foi dito pelos profetas, sou eu mesmo. E eu vou descer para Jerusalém, eu vou agora, estou indo para lá, preparem. E eu vou me apresentar diante dos anciãos, diante dos escribas, diante dos profetas, diante de todos. Eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou morrer. Mas fica tranquilo, no terceiro dia, ressuscitarei. Olha que interessante. Versículo 22. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Gente, você sabe o que é repreender Jesus, meu filho? Pedrão chamou Jesus no cantinho e falou assim, eu te repreendo, em nome de quem? Em nome de Jesus não pode ser, no meu nome, Pedrão. Pedrinha. Eu te repreendo, isso não vai acontecer. Meus irmãos, o Messias, ele tinha uma única função para fazer, morrer em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Agora, é Pedro, falo para vocês, cutuca o seu irmão, quem está por trás? O que está por trás? Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Jesus não deixou para depois, ele não falou assim, Pedrinho, depois nós vamos conversar, Pedrinha, daqui a pouco a gente conversa. Não, na hora, na frente de todos. Versículo 23, ele porém voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, e não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Amém? Quem que Jesus repreendeu? A Pedro? Falou, vai de retro, Pedro. Ou ele começou a chamar os discípulos e começou a falar, vocês viram quem que é Pedro? Dá uma olhadinha. Olha quem que é Pedro. Aí, olha quem que é. Não, ele simplesmente entendeu o que estava por trás. Ele, é óbvio, Jesus, ele está nos mostrando, ele sabe muito bem. Ele sabia o que estava por trás. Ele sabia o poder das trevas. Quem não queria que Jesus morresse e ressuscitasse em nosso lugar? Ele falou, opa, Satanás, Lúcifer, eu sei que você está aí atrás. Vai de reto, vaza daqui. Eu te repreendo. E se você parar para analisar, eu não vou entrar em detalhe agora, mas depois você lê em casa, Evangelho de Lucas, é a mesma palavra que Jesus disse quando foi tentado por Lúcifer no deserto. A mesma coisa, vai de reto, sai daqui, volta para o seu lugar. Amém, meus irmãos? E qual é o segundo ponto que nós entendemos nisso aqui? Fala assim comigo, orgulho. Orgulho espiritual. Gente, Jesus já chamou Pedro de pedrinha, porque ele já viu. A hora que ele falou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele falou, muito bem, Pedro. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai, pelo Espírito, que te revelou. E ele já viu subindo. E Jesus já enxergou Pedrão assim, falando, eu imagino a cena, olhando de lá. Um dia vocês chegam no lugar que eu estou. Pronto, bastou isso. Orgulho é ambiente para o inimigo agir. Orgulho espiritual. Eu sou bom, eu sei, eu prego, eu faço, eu toco melhor que qualquer um. Eu prego melhor que qualquer um. Puxa vida, o que o pastor Maurício está falando? Se eu subir lá, eu faço muito melhor que aquilo. É interessante, porque quando nós ministramos, quando nós pregamos, às vezes tem pessoas ouvindo a palavra e começam a analisar, poxa, mas ele está esquecendo de falar tal coisa. Ah, mas ele está deixando de lado tal ponto. Puxa vida, orgulho espiritual. Meu filho, no teu momento, na tua hora, Deus vai te usar também. Você crê nisso? E tome cuidado, porque ali nesse momento o orgulho espiritual, eu sou bom, eu sou melhor que os outros, eu sou melhor. Todos nós somos iguais diante do Senhor. E ponto final. Amém, meus irmãos? Porque se não for a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. Não sou eu, não é você, não é ninguém. É o poder de Deus agindo em nossas vidas que nos capacita a vencer determinadas circunstâncias nas nossas vidas, no nosso caminhar.
O segundo ponto que nos derruba e abre precedente, prepara uma atmosfera para Lúcifer entrar e acusar e nos usar como acusador, é orgulho. Eu sou bom. Eu fui ungido. Eu fui separado. Alguns já chegaram para mim e falaram assim, eu fui ungido desde o ventre. Falei, maravilha, meu irmão, dá benção. Vamos caminhar junto então. Vamos lá. Terceiro ponto, que abre precedente, prepara a atmosfera para o inimigo agir. Agora nós vimos o primeiro ponto, desunião, no Salmo 133. Vimos aqui essa passagem de Pedro. Agora eu quero pegar mais uma passagem com vocês. Vai comigo ali, Apocalipse 12. Aqui para fechar e entendermos os ardis, o agir do inimigo. O terceiro ponto, que também é legalidade. Capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 10, para você entender o princípio de Deus e aquilo que Deus tem. Fala assim, quem acusa é o inimigo. Amém? Palavra de Deus existe. Deus é justo, e Ele vai cuidar, vai agir, vai corrigir e vai fazer. Capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar aqui. Palavras que acusam, de uma maneira geral. É dar ouvidos. Nós temos que tomar muito cuidado com o RFS. Nós temos que ficar atento ao RFS. O que é RFS? Rede da Fofoca Santa. Nós temos que tomar muito cuidado com palavras. Às vezes um espirra aqui em Franca e a RFS, Rede da Fofoca Santa, revestido de uma falsa santidade, vai pedindo e clamando algo que não tem nada a ver com o Senhor, e a RFS chega em São Paulo dizendo que se o pastor Maurício espirrou aqui, chega em São Paulo pedindo oração, porque eu já estou à beira da morte, internado com pneumonia dupla. E está repreendido isso no nosso meio. Isso, meu irmão, abre portas. Ouço coisas e não sei de onde. Ouçam vozes, serão do além, misericórdia. Me falaram isso, eu nem sei se é verdade, se é mentira. Me falaram aquilo, eu nem sei. E eu pego e eu uso de uma falsa religiosidade. Eu uso como se eu estivesse orando, mas na verdade eu estou passando algo para frente. Eu estou passando porque eu quero que o outro saiba do que aconteceu com aquele irmão. Eu não estou orando pela vida daquele irmão para que Deus liberte. Eu não estou olhando o que está por trás agindo. Eu não estou preocupado se aquele irmão vai morrer ou não vai deixar de morrer. Eu estou preocupado em passar a notícia para frente. E daquele modo, santão. Olha, vamos orar pelo irmão XYZ. Eu vou falar nome, porque qualquer nome que falar aqui depois fica meio complicado. Vamos orar pelo irmão Xizinho. Ai, você não sabe o que está acontecendo. Precisamos orar muito. Olha, ele caiu em pecado. Olha, eu vi ele. Com um cigarrão na mão. Eu vi, precisamos orar, porque eu vi ele sentado na beira, na calçada, estava ali com uma garrafa de 51, 69, 33, sei lá mais o que. Ai, nós precisamos orar muito por ele. Meu irmão, você não está nem aí se ele vai morrer embriagado. Você não está nem aí se o que vai acontecer. Isso, meu irmão, é RFS.
É rede da fofoca santa, aonde eu invento a coisa e revestido de uma falsa pureza, revestido de uma coisa toda. E Deus está falando, olha, para com isso. Para, porque isso também é legalidade. Isso dá atmosfera para o diabo agir. Então nós precisamos entender o princípio de Deus. Meus irmãos, se eu estou interessado pela vida do irmão, eu oro, mas não preciso dizer porquê. Amém, igreja? Tem gente que às vezes, nos nossos cultos de oração, que nem muitos vêm, tal, né? Nós temos a nossa reunião de oração na sexta-feira de manhã, que muitos já falaram que é besteira, que tem que parar, mas nós não vamos não, porque a igreja que ora, Deus move, Deus abençoa. Já me falaram, vocês ficam repetindo, vamos repetindo sim, vamos repetindo, porque a palavra diz que nós vamos batendo até ter a resposta. Vamos pedindo e clamando. Mas você não precisa trazer o currículo vitae do irmãozinho que você está pedindo. Olha, nós precisamos orar pelo tal irmão, e vai falando que aconteceu isso, tropeçou ali, a mãe dele é essa, a mãe dela pai, o pai dele faz isso, faz aquilo, mas não é essa. Vamos orar pelo irmão tal, que está passando por um determinado problema, amém, vamos orar, interceder, clamar. Muitas vezes, a RFS vem com aquelas coisas assim, não é nem falando com os outros, falando com o próprio Deus. Aquela tipo de oração que isso não é oração de Deus, já falo agora, é espírito do engano. Aquele tipo de oração, Senhor, você não sabe o que fulano de tal fez comigo. A fulana, Senhor. E Deus fala, sei sim. Antes de você saber, eu já sabia. Antes de você perceber, eu já sabia. É, Senhor. Olha, manda, Senhor, Gabriel com 1/3 de anjo. E aproveita, fala com Miguel, porque talvez tenha que guerrear. Encontrar com essa irmã ali na esquina. E trazer uma revelação sobrenatural de que ela está errada, que ela está fazendo. Meu irmão, oração nenhuma. O Senhor está falando, olha, se você estiver preocupado com a irmã fulano e tal, ore. E olhe, fala assim comigo, olhar, perceber. Oh, vocês estão acordados? Repete comigo, olhar, perceber o que está por trás. Não é o que a irmã fulana disse, te ofendeu, e fez isso com a minha irmã, e fez isso com meu sobrinho, e fez isso com meu tio, e fez isso com a minha prima. Meu irmão, é o seguinte, olha, toda artimanha do inimigo, Senhor, eu repreendo, pois o Senhor já pagou um alto preço, e se essa pessoa fez, Deus tem misericórdia, mas nós repreendemos os ardis do inimigo, o que ele usou, a maneira como usou, como fez, está repreendido na minha vida, na vida da minha tia, da minha avó, da minha família, seja quem for, e você vai declarar e vai tomar posse. Amém, meus irmãos? Porque nós temos que orar, nós temos que ver o que está. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Só para encerrar. Quando eu falo vou encerrar, já tem só mais 40 minutos. A pastora Marta já está ali dando sinal de alerta. Atos 23. Sinal vermelho já acendeu. Nós precisamos entender o princípio de Deus. E se por acaso nós errarmos com relação a algum irmão, falando, e a gente peca mesmo. Meu filho, eu quero dizer uma coisa. Não é pela língua, não é pelo que você fala, e acusar, ou dizer, ou ir atrás, e tocar trombeta. É joelho no chão e oração. Olha que interessante essa palavra. Eu peguei também só como exemplo para nós. Capítulo 23 do livro de Atos. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse, irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, ou contra a lei me manda ferir? Os que estavam ali disseram, ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Respondeu-lhe Paulo, não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não dirás nenhum mal de um príncipe do teu povo. Amém, meus irmãos? Paulo se exaltou aqui, como qualquer um de nós, e às vezes acontece conosco.
De repente a gente fala algo, a gente age, a gente olha para a pessoa e quer já mandar ver. E Paulo fez isso. Paulo já fazia um tempo que estava fora de Jerusalém. E nesse interim, sob o comando do Supremo Tribunal Federal, alteraram o sumo sacerdote. E de repente, Ananias manda bater na boca dele. Pelo que ele estava falando, ele estava sendo ali julgado, estava sendo acusado. E ele fala, como você faz isso comigo? Aí o pessoal que estava julgando, como que você fala isso com o sumo sacerdote? Como você fala isso? Como você faz desse jeito? Na hora Paulo já corrigiu, porque ele não queria dar lado para o diabo. Perdão, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Um príncipe do Senhor. Príncipe de Israel. Príncipe do teu povo. Eu não sabia. Eu quero dizer o seguinte. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí? Amém? Você é Israel de Deus. Sabia disso? Você sabe disso? Fala assim, eu sou Israel de Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra Israel, meu irmão? Você sabe o que quer dizer a palavra Israel? Jacó, usurpador. Ele era chamado de Jacó. E quando ele lutou com Deus, ali no Vale de Jaboque, lutou com o próprio Senhor Jesus. E ali o Senhor mudou o nome dele. Não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. Príncipe do Senhor. E como eu, você ou qualquer um de nós julga e dá de dedo com um príncipe do Senhor? Para não me levarem aí, tá? A mal e queiram me levar já no movimento feminista de Franca. Com as princesas do Senhor também. Fala assim, temos que ver. Temos que entender o que está por trás. Fiquem em pé, em nome de Jesus. O nosso Deus nos capacitará. Por isso que no livro de Efésios, Paulo diz, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestes. E toda obra do inimigo está repreendida nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Lúcifer, ele sabe muito bem articular as coisas. Mas eu estou diante de uma igreja que tem o poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Estou diante de uma igreja que conhece os ardis do inimigo e resiste firme. E nós vamos vencer para juntos continuarmos a louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, pois cabe a nós, Igreja do Senhor, até a eternidade. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Abra seus lábios. Vamos estar louvando ao Senhor. Hoje é dia de cura.